Oi, bem-vindo a mais um dia de leitura da Bíblia. Hoje é o dia 68 de 365 lendo a Bíblia. E estamos no livro de Deuteronômio. E para hoje são os capítulos 30 e 31. Eu quero falar com vocês sobre o capítulo 30. Mas para falar do capítulo 30, eu quero comentar o verso 29 do capítulo 29. Deuteronômio 29, verso 29 diz: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A primeira vez que eu li este versículo, ele foi como um bálsamo na minha vida, no meu coração, nos meus pensamentos. Por quê? Porque eu, Fátima, particularmente, eu tenho, assim, fissura para entender tudo. Eu gosto de entender as coisas. Eu gosto de entender. E eu sempre estou buscando explicação para tudo. Eu trabalho com desenvolvimento humano, com inteligência emocional, com aconselhamento. Então, eu gosto de ficar entendendo todas as coisas, o quebra-cabeça, os traumas, as curas e tudo mais. Mas muitas coisas tiravam o meu sono, porque tinha muitas coisas que eu queria saber, mas eu não encontrava a resposta. Não tinha um norte, não tinha uma resposta para me dar. Então, isso aqui veio assim, realmente como um carinho do Senhor na minha vida, falando: filha, você não vai saber de tudo. Você não vai descobrir tudo. Por quê? Porque nós temos que depender do Senhor para todas as coisas. Então, assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Então, tem coisas que você não vai saber mesmo. Tem coisas que nós não vamos saber, que é mistério do Senhor, que aqui entra a nossa fé em quem Deus é. E Deus é bom, Deus é fiel. Então, as coisas que estão encobertas, aquilo que você não consegue entender o todo, a palavra do Senhor também diz que os pensamentos do Senhor são muito maiores, mais altos do que os nossos. Né? A nossa mente limitada, imperfeita, não entende a mente de Deus, que é perfeita, que é infinita, que é soberana, que é justa. Né? O Senhor é justo, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. Porém, as reveladas nos pertencem, ou seja, quando você sabe, isso pertence a você. Em que sentido? No sentido de você tomar uma decisão, que é o que nós vamos ler daqui a pouco no capítulo 30. Cabe a mim e a você, né? Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia toda, de capa a capa. Não seja um crente de um versículo só. Não seja um crente de uma passagem bíblica só. Não seja um crente de um livro só da Bíblia. Seja crente de capa a capa. Toda a palavra de Deus importa, de Gênesis a Apocalipse. Quando você lê a Bíblia toda, você vê que Bíblia explica a Bíblia. Já está revelada na Bíblia o que Deus espera de nós. Qual o nível de rendição, de obediência, de santidade que o nosso Pai espera de nós. Não tem nenhum mistério. Eu não sei o que Deus quer de mim. Faça o mínimo, faça o básico, cumpra os 10 mandamentos. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Não se prostre diante de outros deuses. Honra teu pai e tua mãe. Não cobice, não furte. Eu não sei o que Deus espera de mim. Deus espera de você o mínimo, que é o que está aqui. Não, Deus espera tudo, né? O mínimo. Espera esse coração obediente, né? Porque ele termina com esse para quê? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, tudo que foi registrado aqui como vontade soberana do Senhor, o Senhor espera sim que a gente cumpra. Então, busque Jesus para te dar força para cumprir mais. O que está no mistério, aquilo que você não consegue entender, por que você tem que fazer. Mas você sabe o que tem que fazer? Vai lá e faça. Porque as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as descobertas pertencem a nós. Capítulo 30, verso 1. Quando estas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês,
Se vocês se lembrarem delas entre todas as nações para onde o Senhor seu Deus os lançar e voltarem para o Senhor seu Deus, vocês e os seus filhos, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor seu Deus mudará a sorte de vocês e se compadecerá de vocês, e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado. Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor, seu Deus, os ajuntará e os trará de volta. O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que aos seus pais. Olha a bênção do arrependimento. O que ele está falando assim, olha, vocês vão pecar, vocês serão espalhados pela terra, vocês vão estar sofrendo muito. Mas se vocês se voltarem ao Senhor, o que ele quer dizer com esse se voltarem? Se vocês se arrependerem e buscar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, e derem ouvido à sua voz e se lembrarem destas palavras, ou seja, começarem a cumprir as palavras desta lei, olha a promessa de Deus, ele virá e restituirá, mudará a sorte de vocês. Tem muita bênção no arrependimento. Pecou, se arrependa, porque Deus ele faz maravilhas. É isso que libera as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Duas coisas, uma coisa é obediência, outra coisa é arrependimento. É isso. Verso 6. O Senhor seu Deus circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. Então perceba, primeiro ele fala, se vocês se lembrarem, voltem. Então você tem que se voltar para Deus, você tem que se arrepender, é uma ação sua. E na sequência ele fala, então agora que você se arrependeu, então aí sim Deus vai circuncidar o seu coração e vai fazer com que você o ame. Começa na obediência. Eu vou buscar o Senhor e a consequência disso é ter amor. Por isso que lá na frente nós lemos que Deus é amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque é de Deus que vem o amor. Então a gente começa pela ação, pela obediência. E na sequência o Senhor vai nos dar amor para que tenhamos vida. Verso 7, o Senhor seu Deus porá todas estas maldições sobre os inimigos de vocês e sobre aqueles que os odeiam e os perseguiram. De novo vocês darão ouvidos à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. O Senhor seu Deus dará a vocês abundância em tudo o que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto da terra, e os beneficiará. Porque o Senhor voltará a se alegrar com vocês, para lhes fazer bem, como se alegrou nos pais de vocês. Se derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Se você obedecer, se você se lembrar de uma maneira racional e se voltar para Deus, se arrepender, buscar o Senhor, as bênçãos voltam a te perseguir, voltam para você. Verso 11, porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês, ou seja, não tem nada que o Senhor nos pediu que seja impossível da gente fazer. Não está no céu para que tenham de dizer quem subirá até o céu por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que o cumpramos? Nem está do outro lado do mar para que tenham de dizer quem irá atravessar o mar por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que o cumpramos? Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Por isso também que nós lemos na palavra do Senhor que Deus não pede nada que nós não possamos cumprir. Acabou de falar isso, olha, não é difícil que vocês cumpram isso. Deus não pede nada que a gente não possa fazer.
Deus não cobra da gente o impossível, porque o impossível é Ele que faz, mas tudo que é possível cabe a nós fazermos. É algo para mim e para você. Verso 15, vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Então vocês viverão e se mudarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então veja, é uma escolha. Está diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. 17. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje eles declaram que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra a qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para tomar posse dela. Hoje, como o céu e a terra por testemunhas, tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes. Existe uma escolha que você precisa fazer. Escolha. Você quer a bênção ou a maldição? Você quer a vida ou você quer a morte? Você quer o bem ou você quer o mal? É uma escolha que você tem que fazer consciente e intencionalmente. Verso 20. Amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Então ele fala, olha, eu falei tudo para vocês. Agora o que vocês vão fazer é um problema de vocês. Mas eu apelo, faça o bem. Faça a melhor escolha que você possa fazer. E este é o meu apelo para você hoje. Faça uma escolha. Você que já está até aqui, de repente você começou esse ano desanimado, pensando, não sei o que Deus quer de mim, eu não sei qual que é o meu chamado, não sei qual que é a minha vocação, estou perdido. Comece por colocando a sua vida em ordem. Comece por obedecer o Senhor nas coisas que você já sabe que o Senhor quer que você faça. E todas as outras coisas vão acontecer. O Senhor vai direcionar os seus caminhos. O Senhor vai abrir os seus olhos para ver, os seus ouvidos para ouvir. Mas assim como Moisés acabou de falar, se volte para o Senhor, que as outras coisas vão acontecer. É a sua atitude em buscar o Senhor, em praticar. Deus, ele está o tempo todo se mostrando para você. Não tem mais nada que Deus possa fazer. Quer dizer, Deus pode fazer tudo. Mas Deus sempre está fazendo a parte dele. Cabe a nós fazer a nossa. Deus nos deu vida. Se você está ouvindo isso, Deus te deu audição. Deus tem te dado saúde, tem nos dado sustento. Ou seja, Deus já está presente nas nossas vidas. Nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que é a palavra da verdade, verdade que nos liberta, verdade que nos exorta, verdade que guia os nossos caminhos. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por tantas vezes ser negligente com a Tua palavra, com a Tua vontade. Quantas vezes, Senhor, sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos. Nos perdoa, Senhor, por sermos tão negligentes e por nos esquecer com tanta facilidade do que agrada o seu coração. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua verdade, que possamos, Senhor, seguir as Tuas leis, no poder do sangue de Jesus, que possamos, Senhor, obedecer sem questionar, sabendo que ao Senhor pertence todas as coisas e que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Eu te agradeço e te peço misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.